Fala, mestres e mestras, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que eu demorei um pouco para perceber, mas eu acho que vai ajudar vocês demais ali na jornada de vocês, que é basicamente o trabalho invisível não te promove. Ah, Ricardo, como assim trabalho invisível? Cara, o trabalho invisível é aquele trabalho que todo mundo que entra na área de dados ou qualquer outra área que seja, ela quer primeiramente fazer as entregas dela. Então, ela estuda a ferramenta, ela faz as entregas, ela segue o fluxo que seria o fluxo normal de trabalho, né? Você recebe uma entrega, você faz e você parte para outra entrega. E aí você segue nesse ciclo e muitas vezes a gente acha que seguir esse ciclo por si só já basta, né? Só que como eu falo para vocês várias vezes aqui nos vídeos, a gente tem que entender isso tudo como um jogo. E o jogo ele precisa ser jogado de uma forma específica, né? Então o que que acontece? Muitas vezes quando a gente é aquele cara que só faz as entregas, não estou falando que entregar o que é pedido é ruim, porque não é. Mas existe um plus, né, dentro desse ponto. Existe uma coisa a mais para você fazer, além de entregar o que é pedido, que é muito bom, é sensacional. É o mínimo que você deve fazer para que você consiga uma carreira legal, uma carreira duradoura ali na área de dados. Porém, aí vai entrar a questão do trabalho invisível. Muitas vezes, quando você fica preso nesse fluxo, nesse ciclo de recebo uma entrega, trabalho nela, entrego ali o que tem que ser entregue e parto para outra demanda, né? Isso pode acabar fazendo que você entre dentro do potinho do trabalho invisível. Então, muitas vezes eu, Ricardo, acabei me colocando nesse potinho do trabalho invisível. Então, basicamente, o que seria? Eu, Ricardo, ia lá, recebia uma demanda, entregava essa demanda, não importava se essa demanda era muito difícil, muito fácil, se ela gerava um impacto muito grande ou um impacto muito pequeno, eu só ia lá, resolvia aquela demanda, entregava e seguia o meu fluxo de trabalho. E aí eu percebi que eu comecei a virar cada vez mais uma peça na engrenagem. Então não importasse o trabalho que eu fazia, a complexidade dele, eu só entregava aquilo e eu me tornava cada vez mais uma engrenagem pertencente a um processo geral dentro da minha área ali, né. Então, você começa a subestimar o seu próprio trabalho ou muitas vezes o seu próprio valor sobre si mesmo, isso é uma coisa que eu senti muito ali no processo. Você começa a fazer as suas entregas, começa a entregar as coisas que são pedidas a você, e você começa a subestimar um pouco sobre a sua capacidade real. Tipo: "Cara, será que eu realmente sou bom o suficiente? Ou será que eu só consigo mesmo fazer essas entregas aí que eu estou fazendo porque eu já estou acostumado, né, já estou dentro da empresa, já sei mais ou menos como as coisas funcionam". E isso é ruim para você e é ruim também, até para a área que você trabalha, né, para o seu gestor, para sua empresa de forma geral, porque você acaba, por conta desse trabalho invisível, se colocando, numa situação onde você mesmo se aceita ser apenas uma pecinha, uma engrenagem do processo. Como mudar isso, né, que é o principal. Para mudar isso, uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi começar a medir o impacto das minhas entregas. E além de medir o impacto das minhas entregas, eu comecei a fazer uma estrutura que me ajudou a vender essas entregas. E, cara, o que é que seria vender essas entregas? Isso é uma coisa que eu falo muito. Você que já me acompanha ali no Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, que geralmente eu estou fazendo caixinha de pergunta, fazendo uns posts por lá, onde eu consigo ter um contato mais próximo com vocês, então me segue lá. Então eu estou sempre falando sobre isso lá, sobre você vender essas suas entregas. Como é que eu fiz isso, né? No início, eu fazia os meus relatórios, eu trabalhava muito com Power BI, né, e muitos de vocês também devem trabalhar bastante com essa ferramenta. Então eu trabalhava muito com Power BI, eu fazia as minhas entregas e eu achava que uma hora o meu gestor ia perceber que aquele trabalho foi feito e aí ele ia, enfim, olhar, entrar, ver o valor daquele dashboard e tudo mais. Só que na verdade não é assim, na maioria dos casos acaba não sendo assim. Você perde muito tempo criando um dashboard, estruturando, deixando da forma que você acha que deveria ser,
E muitas vezes ele acaba sendo engavetado, ou seja, ele não é nem atualizado, ele não é nem visto, ele é praticamente, basicamente esquecido. E isso é mais uma coisa que faz com que você duvide do seu próprio trabalho, de você dizer: "Cara, eu perdi tempo fazendo um dashboard, eu fiz uma análise, eu fiz esse dashboard funcionar, eu coloquei o link lá para o meu gestor, e esse dashboard simplesmente nunca mais foi visto, nunca mais foi pedido para ser atualizado, nunca mais, não gerou valor nenhum. Então, quando eu percebi que quando eu não comunicava aquilo, aquilo não gerava valor, eu comecei a fazer uma estrutura dentro da minha cabeça que eu utilizo até hoje quando eu realizo uma entrega. Na parte de vender, como eu estou falando para vocês aqui, foi uma coisa que me ajudou demais. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me entender como um profissional com um valor maior, isso é muito importante para você mesmo se entender como um profissional valioso, como também o mercado acaba, por consequência, te entendendo como um profissional valioso. E a empresa que você está também. Porque você é um cara que, além de realizar suas entregas, você consegue comunicar elas bem. Então eu comecei a separar em 3 partes, isso aqui pode ser até mais, eu posso até falar ao decorrer desse vídeo. Mas eu montava o dashboard, montava a minha solução, que seja, vamos falar que é um dashboard, e aí eu destacava alguns pontos. Qual era o problema, qual foi a solução que eu encontrei e qual é o impacto dessa solução. Então a gente pode dizer: "Cara, nós tínhamos aqui um relatório de fluxo de caixa que era todo feito em Excel e estava muito confuso, e aí as pessoas demoravam muito tempo para fazer esse fluxo de caixa ali no Excel, sei lá, 2 dias para montar esse fluxo de caixa inteiro no Excel. E aí, a partir disso, eu fui lá, criei um dashboard, e esse dashboard trazia essas informações de fluxo de caixa de forma automática. Você ia lá, atualizava ali a planilha, colocava as bases ali na pasta, o Power BI lia essas informações, eu já tinha feito o ETL ali do Power BI, então ele já trazia as informações automáticas para mim. Beleza, isso era uma boa entrega. Qual era o problema que nós estávamos envolvido aqui? O problema era muita demora para atualizar um relatório, muito erro humano, porque aí cada um vai e mexe no Excel da forma que quer mexer e às vezes isso pode quebrar o processo, dentre outras coisas. Então qual foi a solução? A solução foi automatizar o fluxo de caixa através de um relatório no Power BI, no Dash. Qual foi o impacto gerado? O impacto gerado foi redução no tempo de criação, de estruturação de um Excel ali, onde você consegue deixar o analista, a pessoa que criou aquele relatório, com mais tempo para poder fazer o que o analista tem que fazer, que é analisar. Então tudo isso é uma entrega que você consegue empacotar e vender. Isso é muito diferente do que você só montar esse relatório e dizer: "Ó, está aqui o relatório". Você monta o relatório, você diz que o relatório está aqui, mas você traz acompanhado desse relatório, dessa entrega, essas 3 perguntas respondidas. "Olha, o problema era esse, a solução foi essa e o impacto foi esse". Isso já faz com que a sua entrega, que é isso aqui, né, no geral, acabe virando isso aqui, porque você, além de fazer a entrega, você empacotou ela dentro de uma estrutura onde você consegue trazer o problema, a solução e o impacto. Então, é sempre muito importante você entender que por trás da sua entrega, por mais simples que seja, você consegue empacotar ela ou vender ela de uma forma onde você consegue gerar cada vez mais valor ao seu trabalho. Isso é muito importante para você como profissional. "Ah, Ricardo, mas eu estudo muita ferramenta, eu sou bom, eu sei que um dia minha hora vai chegar". Só que eu como estou falando para vocês, a gente tem que entender isso como um jogo. E nesse jogo, quem gera mais valor, né, quem tem mais valor percebido ali pelas suas entregas, acaba saindo na frente. E também acaba fazendo com que você não se frustre com o seu próprio trabalho. Cara, por muitas vezes eu fui o cara que me frustrava comigo enquanto profissional. Eu ficava pensando: "Cara, mas eu tô só nisso, eu só faço isso, e aí o meu valor ele não, as pessoas não percebem e tudo mais". Então você acaba colocando toda essa pressão, toda essa culpa em cima de você. E muitas pessoas com que eu converso hoje, na mentoria, na minha comunidade, essas pessoas falam sobre isso. "Ah, cara, eu sou um cara que faço boas entregas, eu sou um cara que até tenho convites para entrevistas e tudo mais, mas eu não me considero bom o suficiente". Isso vem muito desse ponto. Quando você começa a fazer as coisas no automático, elas vão estar automáticas, então você mesmo não vai conseguir sentir, perceber o teu valor como profissional.
Por isso que é muito importante, tanto para a empresa, obviamente, como para você mesmo, fazer essas entregas e vender essas entregas e comunicar elas bem, porque você consegue cada vez mais se perceber como um profissional valioso. E você é sim um profissional muito valioso, principalmente quando você sabe comunicar bem as suas entregas. Muitas vezes o cara que te pediu para fazer esse relatório, nem ele mesmo sabe o valor que está dentro daquela análise que você fez. Ele enquanto tomador de decisão. Então, o teu papel como analista de dados, além, claro, de tudo que o analista de dados precisa fazer, é traduzir o que você fez, a sua entrega, como valor para o cara que vai tomar a decisão. É ele entender que esse relatório que o Ricardo fez é um relatório que tem um valor muito grande para que eu consiga me apoiar na minha tomada de decisão. Quando você consegue fazer com que o teu gestor, a pessoa que está acima de você, entenda aquilo, você vai cada vez mais ser um profissional valioso e as suas entregas, o seu trabalho vão ser mais valiosos para aquele contexto e também para o contexto externo, para outras empresas e tudo mais, principalmente quando você utiliza ferramentas como o LinkedIn para poder expor o seu trabalho, expor ali o que você faz e o valor que você gera. Então, guarda esse ponto. O trabalho invisível, ele não te promove. Se você quer crescer na área de dados, é importante, claro, que você aprenda ferramentas. Isso é muito importante porque é o mínimo que você precisa para poder ter um bom trabalho ali, exercer um bom trabalho dentro da empresa. Mas entenda que para você evoluir como profissional, você precisa entender cada vez mais como comunicar melhor as suas entregas, como estruturar bem essa entrega, saber qual é o problema, saber qual foi a solução e qual foi o impacto gerado. E a partir desse impacto gerado, você comunicar, você sempre trazer os números, você sempre trazer as coisas com a linguagem clara, você adaptar a linguagem técnica de dados para a linguagem do teu público ali, que é o tomador de decisão, o teu gestor. Isso também é muito importante, é você conseguir traduzir tudo que a gente vê ali nos bastidores, né, números, lógicas, dados, e trazer aquilo empacotado, como eu já falei, numa linguagem clara para que o tomador de decisão entenda o que foi que foi o fruto da sua análise no final das contas e consiga tomar a decisão de acordo com as informações que você trouxe, fazendo com que você seja melhor visto e mais visto dentro da empresa. Maravilha? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like. Muita gente que assiste os vídeos aqui não está inscrito ainda, né? Mais de 80%. Então, se você não tiver inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar ali em 1.000 inscritos para que a gente consiga continuar postando mais vídeos aqui para você. Me segue lá no Instagram também, que eu tô lá todo dia conversando com vocês. Beleza? Valeu. Falou.